A Carol investiu em uma empresa de coworking, termo em inglês que traduzido dá a ideia de ambiente compartilhado, um espaço que reúne diversos profissionais em um único lugar. O fotógrafo Fábio Mata, que tinha um estúdio em casa, escolheu agora essa novidade para atender os clientes, um estúdio dividido com profissionais de várias áreas. Melhorou consideravelmente, né? Porque aqui eu tenho uma estrutura toda completa. Eu posso marcar uma reunião não só com uma pessoa, eu posso marcar com várias pessoas juntos aqui que o ambiente comporta. Isso daí tudo agrega ao meu trabalho no final das contas, né? Podia agregar outros trabalhos ao meu graças a essa troca de informação com essas pessoas. A empresa abriu as portas no Centro Histórico de São Luís, próximo à Fonte do Ribeirão. A ideia do espaço é facilitar a vida dos profissionais que têm clientes fugindo do aluguel de uma sala convencional com direito à internet, serviços de impressão e telefonia, que encarece o serviço de quem precisa arcar com tudo isso sozinho. Esse é o objetivo da economia colaborativa que o coworking faz parte. Então é você reduzir os custos e acumular pessoas no mesmo local que elas possam trocar experiências por um baixo investimento. A gente trabalha com vários planos, então a gente tem a diária também que a pessoa paga por hora, se ela quiser frequentar só um dia, e também tem os planos mensais. Então, os planos mensais a pessoa pode ficar a partir de um mês até 1 ano, 2 anos, vai renovando assim que puder. E a pessoa fica 4 ou 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Uma diária nesse tipo de negócio custa R$ 15. O plano mensal, entre 4 e 8 horas, varia de R$ 150 a R$ 300. E foi de olho nessa redução de custos que o desenhista Joey Abreu resolveu atender os alunos do curso nessa mais nova possibilidade de empreendimentos que chegam a São Luís. Um local como esse aqui é muito bom, né? Porque a gente consegue unir o útil ao agradável, aí dá certo. A gente consegue deixar bem bacana o espaço. Depois da inauguração da Ponte do São Francisco, na década de 1970, empresários iniciaram a abertura de novos empreendimentos na parte mais nova da cidade, como os bairros do São Francisco e Renascença. De uns tempos para cá, o que se observa é um movimento contrário de investidores interessados no centro histórico da capital, com o objetivo de atender uma demanda que ficou esquecida na antiga cidade. Com mais de 200 hectares de extensão e mais de 4.000 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual e pelo IPHAN, as casas do centro de São Luís têm atraído cada vez mais investidores com ideias inovadoras para movimentar e divulgar o patrimônio arquitetônico da capital, patrimônio da humanidade. É o que diz o superintendente da Fé Comércio. O Centro Histórico de São Luís é uma área muito importante historicamente e também comercialmente. É uma área de passagem, é uma área que as pessoas transitam muito, indo para a Rua Grande, indo para o terminal de integração, então muitas pessoas utilizam daquela área. É uma área importante do ponto de vista do setor público, muitas instituições públicas naquela região. Então é um setor que tem demanda, tem certa demanda. Outra tendência é a utilização de casarões do centro histórico como local de entretenimento e, por que não dizer, lazer, cultura e gastronomia, tudo junto e misturado. Esse espaço, por exemplo, conta com decoração colonial europeia, com direito a cervejas artesanais, obras de arte, cafés e sobremesas que enchem os olhos dos visitantes. Um ambiente muito agradável e eu acredito que vai valer a pena, né? Gostei muito do ambiente, tranquilo, então eu creio que seja uma boa opção aqui no centro, né? Para movimentar mais ainda o centro que a gente precisa tanto. O proprietário do estabelecimento, o advogado Diogo Guagliardo, não se arrependeu do investimento que fez. Percebeu novas possibilidades de empreender no centro histórico, que antes contava apenas com casarões fechados e sem vida. Nós viemos com uma filosofia de um serviço mais qualificado, né? E realmente havia o público que nós imaginávamos, aliás até havia um público muito maior, isso nos pegou assim meio de surpresa, porque a gente imaginava uma coisa pequena, mas a gente teve que crescer para suportar a demanda. Mesmo hoje, em certas circunstâncias, a gente não suporta. A gente tem, por isso daí, os planos de expansão. Então, a gente veio com essa proposta, a proposta deu certo e não só aumentou o público, como outras atividades aqui de comércios vizinhos, enfim, também estão se instalando, também estão crescendo. Então, a ideia foi essa e ainda bem que deu certo. Na rua mais portuguesa de São Luís, um outro empreendimento também chama a atenção e atrai diariamente dezenas de visitantes que querem aproveitar para conhecer, além da arquitetura e belezas naturais do Maranhão, a culinária do estado.
Nosso público-alvo hoje em dia são a maioria dos turistas que vêm para conhecer a cidade, né? A gente trabalha tem um padrão rústico e também tem aquela questão de trazer os pratos regionais, trazer um lance mais regional para que o cliente, né, o turista, ele tenha acesso à cultura maranhense. Um convite tanto para uma pausa no dia e uma oportunidade de aproveitar entre as ruas estreitas do centro um pouco da história de São Luís. Primeiro a comodidade, assim do ambiente, a recepção das pessoas também, esse ar turístico também me agrada muito. E também como eu circulo muito pelos setores culturais aqui da cidade que ficam localizados aqui no Reviver especificamente, então é uma boa que tá frequentando esses ambientes que estão dispostos no Reviver. Além das novas estruturas, outros espaços como a livraria Poemice também mantém a tradição comercializando CDs, discos de vinil e livros. As publicações custam a partir de R$2. O sebo também guarda relíquias valiosas. O livro mais antigo é Cristo e Maomé, do escritor Lewis Wallace, de 1907, e custa R$2.000. Por aqui, a preferência continua sendo pela rica literatura maranhense. Eu acho interessante que a Poemice, na verdade, ela é uma livraria com referência, no caso, né? Então, a gente se mantém justamente por essa fama que a Poemice acabou ganhando devido ao tempo de história que ela tem aqui, né? No centro histórico. Um pouquinho de dificuldade, né? Porque à medida que vai passando os tempos, a gente vê que a tecnologia vem substituindo muito essa busca por conhecimento nos livros e tudo mais, como antigamente a gente tinha. Mas ainda assim a gente se mantém firme. A estudante de cinema Nádia Maria é uma apaixonada pelo acervo da livraria Poemice e sempre que pode, dá uma passadinha para ver as novidades. É um espaço que também, como é um sebo, eu gosto muito de frequentar locais, sebos para ver o que tem de novo, então realmente o que tem de velho também pra gente dar uma atualizada. Mas tem muita coisa bacana, interessante, coisa que assim, em termos de conhecimento intelectual, vale muito a pessoa às vezes estar se desfazendo por um valor assim muito pequeno, que às vezes eu fico, veja com o livro que eu encontro aqui no valor assim, sabe? Nessa área histórica e comercial da cidade, que reúne o novo e o tradicional, também tem espaço para a música genuinamente maranhense. Essa foi a aposta de Rodrigo Ribeiro, que só vende discos, CDs e DVDs de artistas da terra. Trabalhando nesse setor há 24 anos, ele conta que as vendas, principalmente para turistas, dependem da época do ano. Fascinado pela cultura do estado, não teria outro lugar para erguer a sua loja e daqui tirar o sustento da família, senão no centro histórico de São Luís. O turista em si, ele gosta de música que relaciona muito a nossa diversidade, a nossa cultura, como Boi Meu Boi, Tambor de Crioula, entendeu? A nossa música popular em geral, né? Nosso reggae do Maranhão. Então isso também influencia muito o turista também levar muito essa área, mas também em si, ele também gosta de novidade também, que mexa com o que ele não conhece, também que a nossa diversidade, a nossa cultura é muito rica no caso, né?